Fala pessoal, voltando aqui então para falar sobre as derivadas direcionais, tá? Gente, o que quer dizer uma derivada direcional, né? Então a gente viu que quando a gente faz as derivadas da nossa função de duas variáveis, né, a gente obtém as derivadas parciais, ou seja, em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Isso gera para a gente um vetor que é o vetor gradiente, né, que é um vetor perpendicular ao plano tangente de um dado ponto, tá? Agora, o que acontece quando eu direciono essa derivada, tá? Ou seja, com duas ou mais variáveis, é possível calcular a taxa de variação em uma certa direção, tá? Então, essa direção, tá, vai ser obtida através de um vetor. Tá? Então eu vou utilizar o vetor gradiente mais a direção em que eu quero encontrar essa derivada para obter um valor desta derivada direcional. Tá? Então aqui está para a gente relembrar, né, o que é a derivação em x, né, a derivada parcial, e a derivada parcial em y. Né? Então elas representam as taxas de mudanças de z nas direções x ou y, ou seja, nas direções dos vetores de unidade i e j. Tá? Então só para a gente recordar isso daqui. Agora, o que é essa derivada direcional, tá, gente? A derivada direcional ela é representada por DUFP, ou seja, o que é isso, né? Calma. Derivada direcional, ou seja, na direção de U. O que é esse U? É o vetor de direção, né? Em qual direção eu quero calcular essa derivada da nossa função em um determinado ponto. Tá? Então, qual é o valor da derivada em uma certa direção? Tá? É a taxa, então, de variação de f por variação unitária na direção em sentido de um vetor u. Esse vetor u, tá, gente, é um vetor chamado vetor unitário, que é aquele vetor que o módulo dele é igual a 1. Tá? Então, vai ser muito necessário que a gente verifique se o vetor ele é unitário ou não em relação ao ponto, tá? Então nós temos essa representação aqui é a representação do nosso vetor unitário, aqui o plano de tangente, tá? Então eu vou direcionar a minha derivada na direção do nosso vetor u, tá? Ou seja, ela mede a inclinação da reta tangente em que essa retinha aqui, tá? Mede a inclinação dessa reta tangente em que a curva do traço obtido intersectando o gráfico de f com o plano vertical por P na direção de U, tá, gente? Só lembrando alguns conceitos, né? O vetor unitário, tá? Então ele é um vetor unitário, ele é um vetor onde o módulo desse vetor ele é igual a 1, e vale recordar, né? O módulo de um vetor é calculado pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, isso se for em duas dimensões, se for três dimensões, mais c ao quadrado. Né? Então a gente vai ter o cálculo do módulo desse vetor para ver se ele é um vetor unitário. Lembrando também que se o vetor não é unitário, eu posso calcular o vetor unitário. De que forma? O vetor unitário ele é igual ao vetor v dividido pelo módulo do vetor v. Tá? Então, só relembrando essas condições. Então, o vetor unitário é um vetor de módulo 1, tá? O módulo de um vetor é a raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado, da soma de suas coordenadas ao quadrado, e um vetor unitário pode ser obtido pegando-se o vetor e dividindo pela sua norma, ou pelo seu módulo, pelo seu comprimento, né? E outras relações é que um vetor dado uma direção θ, né, você vai ter então que o comprimento em x ou em i desse nosso vetor é dado pelo cosseno de θ, enquanto que em j ou y ele é dado pelo seno de θ. Tá? Então a gente vai ter que utilizar essas relações. Tá? Então a derivada direcional de uma função em um ponto x0, y0, na direção de um vetor unitário AB, é dada por essa expressão,
tá? Se esse limite existir. Ou seja, ele está dando a condição para a gente da questão de se isso for diferenciável. Tá? Agora, em termos práticos, tá? Essa aqui é a definição. Em termos práticos, que é o teorema, tá? A gente tem que, para calcular uma derivada direcional, claro, se o nosso u for um vetor unitário, então a derivada direcional na direção e sentido do vetor u, tá? É dado por o vetor gradiente da função no ponto vezes o vetor unitário. Tá? Por que o vetor unitário, tá, gente? O vetor unitário, como ele tem módulo igual a 1, ele não altera o valor da derivada, ele só vai mudar o sentido. Tá? O que eu quero dizer é que se o módulo é 1, quando eu multiplico por 1, eu não estou alterando o valor em si, eu só estou alterando a direção. Tá? Claro que nesse caso a taxa ela muda, tá? Porém, ao multiplicar por um vetor unitário, basicamente você não está alterando a intensidade. Se eu não multiplicar por um vetor unitário, eu multiplico por um vetor que tem módulo 2, quer dizer que a taxa ela vai ficar 2 vezes maior do que ela realmente é. Tá? Então vale representar isso. Outra relação que a gente precisa recordar aqui é a seguinte: note que esse produto está representado por um ponto, ou seja, isso daqui é o produto escalar, tá? Ou produto interno, se você preferir, tá? É o produto escalar entre vetores, tá? O que é o produto escalar? O produto escalar é aquele produto que você faz coordenada vezes coordenada e faz a soma delas. Tá? Não é o produto vetorial que é calculado pelo determinante. Tá? Então vamos lá, vamos fazer exemplo de como a gente calcula essa derivada direcional. Tá? Então sejam, a nossa f de xy é igual a xe elevado a y, o nosso ponto é o 2 e menos 1, e o vetor v é o vetor 2 e 3, tá? Ou 2i, 3j. Calcule a derivada direcional na direção em sentido de v. Tá? Então, primeira coisa, v, verificação, v é unitário, tá? Então a gente tem que sair primeiro dessa premissa. V ele é unitário? Sim ou não? Tá? Dá para perceber que não, mas vamos calcular o módulo de V. Tá? Então, o módulo de V é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, então nós temos aqui raiz quadrada de 13. Logo, raiz de 13 não é 1, então V não é unitário. Tá? Se V não é unitário, eu vou ter que achar o vetor unitário. Então, o vetor unitário U é igual ao vetor V dividido pelo módulo do vetor V. Tá? Então, nesse caso, nós temos 2 e 3 dividido pela raiz quadrada de 13. Tá? Então, nós temos o vetor 2 sobre raiz de 13, vírgula 3 sobre raiz de 13. Tá? Então, temos aqui um vetor unitário. Tá? Se você calcular o módulo desse vetor, você vai obter aqui nesse caso, né, 4 sobre 13 e 9 sobre 13, somados dá 13 sobre 13, que é igual a 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Tá, gente? Verificar se o vetor ele é unitário. Caso ele não for, calcular o vetor unitário. Segundo ponto, achar o vetor gradiente. Tá? Então, quem é o vetor gradiente? Tá? Vetor gradiente, eu vou precisar da nossa f de x, derivada em x. Derivando a nossa função em x, nós vamos ter e elevado a y. Vou calcular esse valor já no ponto, tá, gente? Então, a f de x no ponto 2 menos 1, ela vai gerar para a gente e elevado a menos 1. Tá? E vou calcular, então, a nossa f de y. A nossa f de y vai ser x vezes e elevado a y, no caso,
a nossa f de y no ponto dado vai ser dada por 2 vezes e elevado a menos 1. Tá? Então, achei as derivadas parciais no nosso ponto. Então, a nossa derivada direcional, nosso Duff, deixa eu colocar aqui o vetor gradiente, né? O vetor gradiente de f no ponto 2 menos 1 ficou, então, o vetor e elevado a menos 1, vírgula, 2 vezes e elevado a menos 1. Tá? Achei, então, o vetor unitário, achei o vetor gradiente. A nossa derivada direcional, o chamado Duff, tá? Derivada direcional, ou seja, na direção de u, a nossa função, no ponto dado, tá? Em relação ao ponto dado, vai ser, então, o nosso vetor gradiente de f em p vezes o vetor unitário. Tá? Então, nós teremos aqui que a nossa derivada direcional ela vai ser dada por e elevado a menos 1, vírgula, 2 vezes e elevado a menos 1, vezes o vetor unitário, que é 2 raiz de 13, vírgula, 3 raiz de 13. Tá? Deixa eu verificar, não deixei. Né? Deixa eu colocar aqui um rapidinho. Tá? Muito bem, como que eu vou fazer esse produto? Né? É o produto interno ou produto escalar entre dois vetores. Tá? Então, como que eu faço? Eu multiplico este por este e somo pelo produto deste com este. Tá? Então, vamos lá. Duff, nossa derivada direcional, vai ser igual a e elevado a menos 1 vezes 2 sobre raiz de 3. Então, 2 vezes e elevado a menos 1 sobre a raiz de 13 mais 2e elevado a menos 1 vezes 3 sobre raiz de 13. Então, a gente vai ter 6 vezes e elevado a menos 1 sobre a raiz de 13. E isso vai dar para a gente que a nossa derivada direcional ela vai ser 8 vezes e elevado a menos 1 sobre raiz quadrada de 13. Tá? Posso calcular isso na calculadora? Posso, mas também posso deixar assim, não tem problema algum. Tá? Então, derivada direcional precisa do vetor unitário e do vetor gradiente. Vamos fazer mais um exemplo. Tá? Aqui já traz um probleminha de aplicação, tá? Então, encontre a taxa de variação. O que é taxa de variação, gente? Vetor gradiente, tá? Ou melhor, derivada direcional, né? Taxa de variação da pressão no ponto Q121 na direção e sentido do vetor V igual a 0,11, supondo que a pressão seja dada por f de x, y, z igual a 1000 mais 0,01 vezes y vezes z ao quadrado mais x ao quadrado vezes z menos xy ao quadrado com xyz em quilômetros e a pressão dada em milibars. Tá? Bom, primeiro, este vetor ele é um vetor unitário, tá? Então vamos verificar. Módulo do nosso vetor v vai ser igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, nós temos a raiz quadrada de 2. Então, ele não é unitário. Tá? Então, quem é o vetor unitário u? Vai ser o nosso vetor 0, 1 e 1, dividido pelo módulo dele mesmo, que é a raiz 2. Tá? Então, a gente vai ter que o nosso vetor vai ser 0, 1 sobre raiz de 2. Poderia também racionalizar, colocar raiz de 2 sobre 2, tá? Ou deixar simplesmente 1 sobre raiz de 2. Nesse caso, não tem problema, mesmo que esteticamente, né, na matemática, isso não seja a melhor opção. Tá? Então, a gente tem o nosso vetor unitário. Tá? Que vai dar a direção à nossa derivada direcional.
Próximo passo, determinar as derivadas parciais. Então vamos fazer aqui a derivada em x. Neste caso, a derivada em x aqui vai zerar, aqui eu tenho um produto, tá? Então vai ficar 0,01 vezes a derivada em x, essa zera, sobra pra gente 2xz menos y ao quadrado. Esse carinha já calculado no ponto que foi dado, né, que é o 1, 2, 1, nós teremos então 0,01 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que vai dar então 2, tá? E 2 ao quadrado, que é menos 4. Então a gente vai chegar aqui em menos 0,02 é o valor da nossa f em x. A nossa f em y, nós teremos então a derivada 0,01, que está multiplicando, vezes a derivada em y, então aqui vai dar z ao quadrado. Essa vai zerar, e aqui teremos menos 2xy. Então a nossa derivada em y no ponto 1, 2, 1, ela vai ser dada por 0,01 vezes 1 ao quadrado é 1, menos 4, tá? Então 1 vezes 2, 2 vezes 1 vezes 2, então 4, vai ser igual então a menos 0,03. E a nossa derivada em z, deixa eu só ver uma coisinha, já não deixei espaço de novo, né? Teremos que é 0,01 vezes a derivada da expressão em z, que vai ficar 2yz, mais x ao quadrado. Então isso implica que a nossa derivada em z, no ponto 1, 2, 1, ela vai ser igual a 0,01 vezes 2 vezes 2 vezes 1 são 4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então a gente vai ter 0,05. Tá? Então tenho aqui as derivadas parciais calculadas no nosso ponto. Então deixa eu tirar aqui rapidinho, acrescentar um slide. Tá? Então, quem é o nosso vetor gradiente? Né? O gradiente da nossa função. Gradiente da função no ponto P, ele vai ser dado por menos 0,02, ponto e vírgula, tá? Menos 0,03, ponto e vírgula, tá, gente? Ponto e vírgula porque eu usei a vírgula para representar o decimal, tá? E 0,05. Tudo bem. Então, a nossa derivada direcional de f em relação ao ponto P vai ser dada por nosso vetor gradiente, vezes o nosso vetor unitário, que no caso é o 0, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Tá? O produto, então, desse vetor vai ficar este cara vezes esse, que vai zerar, este vezes este. Então, nós teremos menos 0,03 sobre a raiz de 2, tá? Mais 0,05 vezes 1 sobre raiz de 2, que também vai dar raiz de 2, tá? Então, nós teremos aqui que a nossa derivada direcional da nossa função vai ser 0,02 dividido pela raiz de 2. Racionalizando, a gente teria, então,
0,02 vezes a raiz de 2 sobre 2, o que geraria para a gente 0,01 vezes a raiz de 2, ou se preferir, a raiz de 2 sobre 100, tá? Poderia colocar essa representação aqui, tá? Isso que, né, seria então dada em milibar, tá? Milibar ou milibares por quilômetro, tá? Já que a unidade da nossa distância ela é dada em quilômetros, ou seja, quanto que varia a pressão em relação ao quilômetro percorrido, tá? Então, a nossa diferencial direcional da nossa função, ela vai estar dando o resultado em milibar por quilômetro. Gente, por questão de tempo, vou encerrar esse vídeo aqui e vou trazer mais exemplos no próximo. Grande abraço e até daqui a pouco.